Então, pessoal, começando aqui, né? Nossa super live. É bem tarde, né? Já é o quê? Mais de 11 horas da noite. Então, como eu anunciei, a minha intenção aqui é dar um spoiler, né? Do nosso novo livro, que é o livro Apocalipse. Então, nosso bate-papo aqui hoje vai ser sobre o livro, né? Muitas pessoas já adquiriram o livro, muitas outras pessoas ainda não adquiriram o livro, né? Então, como o título do livro ele pode remeter talvez algumas pessoas a um engano, porque essa palavra Apocalipse normalmente ela leva a pessoa a pensar, leva a pessoa muito para o lado da religião, né? Porque criou-se, né, esse pensamento popular de que o Apocalipse, né, até mesmo pelo cinema, pela mídia, pela televisão, de que o Apocalipse, na verdade, seria vinculado à tragédia. Normalmente, a palavra Apocalipse, né, ela está vinculada no pensamento popular, ela está vinculada à tragédia, né? Um abraço aí pro Marcos. Então, né, Marcos? Ó, tem pra ti aqui, ó. Vamos ver um jeito aí de te entregar, né? A hora que chegar o teu livro, que é o meu, a gente troca a figurinha, né? E aí a palavra Apocalipse normalmente ela está vinculada à tragédia. E a raiz dessa palavra, lá no grego, na verdade, ela significa revelação, né? É trazer à luz algo que estava escondido, algo que estava oculto, né? Ofuscado, né? Tanto é que se você pegar uma Bíblia inglesa, né? Se você pegar uma Bíblia em inglês, o último livro da Bíblia, ele se chama Revelation, né? Que seria no português Revelation, que é revelação. Então, na verdade, no inglês, Apocalipse, na verdade, não é Apocalipse, é revelação. Porque revelação, a raiz, né, da palavra, a raiz etimológica da palavra, ela se remete ao sentido de revelação, de trazer algo à luz, né? E não da tragédia pela tragédia, né? Então, o que acontece? Se você, quando você comprar o livro, né? Que eu espero que você compre o livro, porque a ideia de fazer o livro é que as pessoas leiam o livro, né? O vídeo é só para ajudar você a conhecer, né, o trabalho, né? Então, quando você pegar o livro, você vai ver que já no início, tá? Eu tô com ele aqui e eu vou usar o livro, a base é o livro, né? Já no início, ver se você consegue enxergar aí, ó, tem a nota do autor, tá? Eu não vou ler para você a nota do autor, tá? Eu tô com outra câmera aqui que eu vou fazer umas gravações que é para botar no YouTube. Então eu vou ficar meio que fuçando nessa outra aqui também. O que acontece? Eu não vou ler a nota para você, tá? Mas basicamente o que a nota diz? A nota do autor, que sou eu que escrevi essa nota, eu digo que o intuito de escrever esse livro não é trazer um apanhado teológico a respeito do tema Apocalipse. Esse livro não é um livro de teologia. Então, mas tu traz uma abordagem, né,
milenista, pós-milenista, milenista. Eu trago uma salada de fruta de todos esses conceitos teológicos, porque o meu intuito não é discutir teologia. Então, o intuito do livro não é discutir teologia. Então, isso eu deixo bem claro, né? Eu não tô... A minha preocupação em escrever este livro não é trazer uma abordagem teológica sobre o assunto. A minha intenção em escrever esse livro era... A intenção inicial, na verdade, o nome desse livro nem era para ser Apocalipse, né? O nome desse livro, eu vou mostrar para vocês que é o subtítulo dele, tá? Ó. Vê se você consegue enxergar aí. Ó. Seriam os ETs os deuses da antiguidade? É o subtítulo, que seria o título oficial. Seriam os ETs os deuses da antiguidade? Tá? Por que esse subtítulo, que seria o título original? Qual a ideia inicial do livro Apocalipse? Tá? Eu já falei em outra live sobre isso. A ideia do livro Apocalipse era ser uma resposta a um livro que já é antigo, né? Dos anos 60, que se chama Eram os Deuses Astronautas. Nos anos 60, né, um suíço chamado Erich von Däniken, ele escreveu um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, né? E ele, através deste livro, ele traz, né, uma teoria que eles chamam da teoria dos deuses astronautas. Então, o que seria essa teoria? Para o Eric e para toda essa galera que acredita nessa teoria, até tudo que tem na Terra, inclusive o homem, é fruto de experiência alienígena. Então, o homem, na verdade, ele é uma criação de seres de outros planetas que vieram até a Terra, né? Os animais são experiências de seres extraterrestres que visitaram a Terra há milhares de anos e através desses experimentos eles manipularam o DNA e criaram raças de animais e até mesmo o homem, né? Essas grandes construções da antiguidade, né? Como as pirâmides do Egito, né? Karnak, aquelas pirâmides maia, aqueles templos maias e tantas outras coisas, aqueles templos megalíticos na ilha de Malta, ali na região do Mediterrâneo, é cheio desse tipo de construção que tem 5, né? Tem uma construção que encontraram na Turquia, datada aí de 10 mil anos e tal. Então eles acreditam que todas essas construções também foram feitas por seres alienígenas que vieram de outras galáxias e eles vieram na Terra há milhares de anos e tal. Então o que acontece? A verdade, a minha intenção ao escrever o livro é trazer uma resposta, né? É trazer uma resposta contra essa teoria, né? Por quê? Por que eu critico essa teoria? Porque essa teoria não é que ela não crê em Deus, mas ela coloca Deus muito distante do papel do Deus que a gente crê, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus Criador. Então, ela torna Deus como um ser muito secundário, né? Como um ser ou até mesmo uma energia cósmica que criou o universo e tal. Então, aí varia muito, né? Essa teoria ela varia muito. Então, a minha intenção original ao escrever o livro era isso. Então, o nome do livro do Eric eram os deuses astronautas. Então, eu disse, eu inverti o jogo. Seriam os ETs os deuses da antiguidade? Eu inverti a pergunta dele, né? Porque a crítica dele, né, a crítica do Eric e dos antigos astronautas é que os antigos deuses das civilizações antigas não eram deuses, eles eram seres extraterrestres. E, na verdade,
eu refuto isso. Eu digo que os antigos deuses da antiguidade eram deuses, só que na verdade não eram deuses de verdade, eram anjos caídos que se apresentavam como deuses e eram cultuados como deuses por essas civilizações antigas, né? Então, só para a gente situar aí qual o contexto que esse livro foi escrito nesse contexto. Vendo que muita gente está se deixando levar por essa teoria dos antigos astronautas, eu resolvi escrever um livro que seria uma resposta contrária à teoria dos antigos astronautas, né? Então, o que acontece? Eu vou entrar agora já no texto do livro, tá? Nós vamos conversar um pouquinho, vou dar um spoiler, né? É tipo dar uma aberturinha assim, capítulo a capítulo do livro, para você entender um pouco da história, tá? Primeiramente, gente, o que é importante destacar? Que o livro Apocalipse, ele é um livro de ficção, tá? Ele é uma história. Os personagens que estão aqui no livro, eles não existem. Eles são personagens fictícios, tá? Porém, muitos dos lugares e situações que esses personagens vivem, visitam e estão envolvidos são reais. Então, muitos dos lugares onde os personagens estão passando, estão vivendo, são lugares que de fato existem. Muitas das situações, algumas das situações que eles vivenciam também são situações reais, né? Situações que de fato aconteceram, né? Então, isso é importante a gente destacar e pontuar isso, tá? Então, deixa eu acionar outra câmera aqui. Vamos começar, né? Então, gente, o livro Apocalipse, tá? Ele é um livro pequeno, que eu considero pequeno, ele tem 108 páginas no total, tá? E ele é composto por, vou contar aqui, porque de cabeça eu não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 capítulos, tá? É a nota do autor e mais 10 capítulos. Então, são capítulos normalmente pequenos, tá? São capítulos... não é uma leitura cansativa. É uma leitura até que ela te envolve, né? É uma leitura que te faz querer saber mais, entendeu? E o intuito também, além de ser uma resposta à teoria dos antigos astronautas, né? Como eu falei anteriormente, esse livro surgiu com a ideia de refutar a teoria dos antigos astronautas, e também é um livro que o intuito dele não é fazer teologia, tá? Então ele não é um livro de teologia. Ele é um livro que foi feito, né? A minha intenção em escrever esse livro era para que fizesse as pessoas pensarem. É fazer você pensar e você ter acesso a certos conhecimentos que você não vai aprender na escola, que você não vai aprender na televisão, e na internet você vai encontrar bastante coisa, mas bastante coisa também viajada, assim, muita loucuragem, assim. Tá? Então, o primeiro capítulo, tá? Do livro, começando o nosso spoiler, tá? O primeiro capítulo do livro começa assim: 2020, o nome do capítulo é 2020, o início do fim, tá? A história do livro Apocalipse é uma história que ela começa, né, em janeiro de 2020 na Itália, tá? Coincidentemente ou não, ou propositalmente,
Eu estava na Itália, morando na Itália, em janeiro de 2020. Então, eu trouxe coisas que eu estava vivendo na época para dentro da história, entendeu? Inclusive eu apareço na história, né? Eu apareço na história aqui no primeiro capítulo eu apareço, né? No primeiro e no segundo capítulo eu apareço, né? O que que acontece, tá? Quem é o personagem principal do livro? O personagem principal do livro é um italiano chamado Pietro, tá? Ele é o personagem principal. E tem um segundo personagem que é muito importante, que é o neto dele, chamado David. Esse italiano, estou falando do primeiro capítulo, tá? Esse italiano chamado Pietro, ele nasceu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial em 1945. Como a Itália foi bastante devastada ali na Segunda Guerra Mundial, eles foram muito afetados, né, na guerra, porque eles ficaram do lado dos nazistas ali, Mussolini tocou horror, né? Então várias cidades italianas foram bombardeadas e tal. Essa cidade, o local onde o Pietro mora é a cidade de Pescara, na Itália, tá? Que é o lugar onde eu morei também, né? Então, o que que acontece? O Pietro, a cidade de Pescara foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, né? E segundo a história do livro, né, o Pietro nasceu de uma família de agricultores. Eles tinham umas terras, eles produziam olivas, produziam uvas, né, que são produtos agrícolas do local, e criavam ovelhas, né, onde eles tiravam a lã, tiravam a carne e tal. Eles eram agricultores, né? Então, o que que acontece? O Pietro, quando era pequeno, os pais dele foram embora para os Estados Unidos, devido à situação econômica da Itália tá difícil. Eles tinham uns parentes nos Estados Unidos que tinham ido para Nova York, e aí eles tinham montado uma cadeia de lanchonetes, né, de restaurantes italianos, tinham ficado bem de vida lá na Itália. E aí o Pietro pequeno foi com os pais para os Estados Unidos, tá? Isso é o primeiro capítulo do livro, tá? E aí lá ele cresceu nos Estados Unidos, né? O Pietro cresceu, eles foram embora para uma cidade pequena lá do Texas, e ele foi embora para os Estados Unidos. Quando ele cresceu, na juventude dele, estourou a Guerra do Vietnã. Então ele se alistou para a Guerra do Vietnã. E o Pietro, que é o nosso personagem principal, que era um italiano que cresceu nos Estados Unidos, ele acabou indo para o Vietnã, né? Fez parte da guerra, viveu toda aquela loucura da guerra lá, e ele virou um veterano de guerra. Ele sobreviveu, né? Foi condecorado e tal. E ele, quando acabou a guerra ele voltou da guerra do Vietnã para os Estados Unidos, mas lá ele fez um amigo, né? Esse amigo era um pastor que era um capelão, né? Que cuidava da parte religiosa dos soldados. E ele ficou muito amigo desse pastor, e esse pastor tinha uma filha. E aí ele acabou conhecendo a filha do pastor, né? O nosso personagem principal, Pietro, conheceu a filha do pastor e casou com ela, tá? E esse pastor era um homem muito religioso, um homem muito apegado a Deus, e a menina também, a filha do pastor, era uma crente muito fervorosa, assim. E o Pietro não queria muito saber desse negócio de igreja, mas ele era muito curioso. Então, o Pietro, ele ia na igreja com a família dela, então, até por respeito, mas ele nunca foi um crentão, assim, ele nunca foi um cara muito crente, entendeu? Ele era, na verdade, um cara que gostava de questionar bastante as coisas, então ele pegava os textos difíceis da Bíblia e procurava o pastor, esse que era o sogro dele, e botava o cara na prensa, entendeu? Então ele pegava aqueles textos mais complicados e ele queria saber, ele era curioso, ele queria saber, né, como é que funcionava aquele negócio, né? Como se fosse uma coisa tão... Tem coisas que não são tão simples assim, né? Mas aí tá, daí ele
estava vivendo lá, né? E nisso ele casou com a filha do pastor e ele continuou nas Forças Armadas, ele foi, né, integrado a um setor de inteligência, né, das Forças Armadas, onde cuidava da parte das bombas nucleares, né? Tipo, ele ele foi trabalhar numa base, né? Numa base onde existiam armas nucleares, porque após a Segunda Guerra Mundial ali, até durante o Vietnã, a Guerra do Vietnã, existia a Guerra Fria, que era entre Estados Unidos e União Soviética, né? Aquela Guerra Fria porque eles não estavam trocando míssil um com o outro, mas estavam naquela disputa ideológica entre capitalismo, socialismo, comunismo e tal. Então o que acontece? Aí, certo dia, né? Isso está no capítulo 1 também. O Pietro, ele foi passear de barco, eles foram pescar, ele e o sogro dele. E aí o Pietro começou a apertar o cara, entendeu? Começou a perguntar sobre Gênesis 6, que história era aquela de anjos que tinham achado as mulheres bonitas e tinham tido relações com aquelas mulheres e que tinham nascido filhos que eram gigantes, que eram poderosos, que Deus tinha se irado e tinha mandado o dilúvio para acabar com tudo. Então ele queria saber a tal história do Gênesis 6. Também queria saber a tal história lá do livro de Judas, que fala sobre uns anjos aprisionados e tal. Então o Pietro pegava os textos difíceis da Bíblia, que os pastores normalmente, nem os teólogos não gostam muito de discutir o assunto, e ia para cima do sogro dele, entendeu? E lá o sogro dele começou a conversar com ele e tal, e nisso o sogro dele contou um segredo para ele, né? O sogro dele contou um segredo, né? De que durante a Segunda Guerra, o sogro dele, além de participar da Guerra do Vietnã, o sogro dele era um veterano de guerra da Segunda Guerra Mundial, né? Então o sogro dele era um veterano da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, o sogro do Pietro, que é o nosso personagem principal, ele conheceu um senhor que era um almirante, né, da Marinha dos Estados Unidos, chamado Almirante Richard Byrd, né? Tá até o nome dele aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar certinho aqui. É isso aí. Era o Richard Byrd, tá? Esse Richard Byrd, ele foi um desbravador, né? Ele foi um grande... Além de um grande piloto, ele foi o precursor de algumas coisas, tipo, ele foi o primeiro cara a sobrevoar o Polo Norte, ele foi o primeiro cara a sobrevoar o Polo Sul. Então, o cara era um herói de guerra, assim, o cara era um cara muito bem conceituado, o Richard Byrd, né? E de fato existiu o Richard Byrd, tá? Então, o Richard Byrd, Almirante Richard Byrd, você pode procurar aí na internet, aí você vai encontrar algumas coisas sobre ele, tá? Ele é um cara polêmico e ele foi apagado da história. Tanto é que não se fala nele, né? Nas escolas não se fala nele, nem nos Estados Unidos, né? Não se fala dele. Por quê? Porque ele acabou falando demais. Ele trouxe à tona umas coisas que colocou o governo dos Estados Unidos meio que em saia justa, entendeu? Então, o Richard Byrd ficou amigo do sogro do Pietro. E eles teriam trocado algumas experiências ali. E o Richard Byrd teria contado muitas coisas para o sogro do Pietro.
Dentre essas coisas que o Richard Byrd contou para o sogro do Pietro, é que após a Segunda Guerra Mundial, né, e isso não é segredo para ninguém, aqueles nazistas, após a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, aqueles nazistas, uma parte daqueles cientistas nazistas foram para os Estados Unidos trabalhar para os Estados Unidos. E outra parte foram para a União Soviética trabalhar para a União Soviética. A tecnologia nazista, tá, quando encerrou a Segunda Guerra Mundial, era pelo menos 20 anos mais avançada do que a tecnologia de qualquer outro país. Os nazistas, os alemães nazistas, tinham no mínimo 20 anos mais tecnologia do que os Estados Unidos, do que a União Soviética. E com certeza os Estados Unidos pegou os melhores cientistas, tanto é que logo após a Segunda Guerra começou a corrida espacial. Eles desenvolveram mísseis de propulsão, que eram tecnologia nazista, desenvolveram outros equipamentos que eles não tinham, né? Tudo tecnologia nazista, né? Então, o Richard Byrd começou a contar essas coisas para o sogro do Pietro. E aí, dentre essas coisas, contou que eles fizeram uma operação chamada Operação High Jump, que é uma operação que aconteceu em 46, tá? Onde os Estados Unidos, ele mandou, até eu vou pegar aqui, O Richard Byrd, ele contou para o sogro do Pietro de que eles fizeram essa operação High Jump, onde eles mandaram vários aviões e embarcações para a Antártida, né? E o governo americano disse que era uma operação de exploração ambiental, né? Era exploração científica, tá? Porém, né, o aparato militar que eles mandaram foram quase 5.000 homens, para você ter ideia, com aviões de guerra, navios de guerra, então muito armamento. Eles não iam mandar todo esse aparato militar, e isso de fato aconteceu, tá? Tá aqui na história do livro, mas de fato aconteceu. A Operação High Jump é real. E eles levaram todo esse aparato para a Antártida, tá? E aí o Richard Byrd está contando isso para o sogro do Pietro, né? Contou essas revelações que a gente sabe que de fato aconteceram. E aí chegaram lá na Antártida e existia, né, indícios de que os nazistas tinham instalado bases militares na Antártida. Então eles foram para lá, para a Antártida, né? E o que acontece? Eles deu ruim, entendeu? Aconteceu alguma coisa lá e eles foram atacados, né? Essa operação que foi, né, que foi designada, que foi o próprio Richard Byrd era o chefe dessa operação. Ele conta que eles foram atacados por naves que tinham uma tecnologia muito superior à dos aviões americanos. E aí o que acontece? A operação era para durar meses, durou pouco tempo, morreu um monte de gente. Aí os Estados Unidos encobriu tudo, disse que houve uns acidentes, mas na verdade o que de fato aconteceu é que eles foram atacados por naves, né, aviões, sei lá, por alguma coisa que era muito mais poderosa do que eles, uma tecnologia muito mais avançada do que se conhecia até aquele momento, né? Então o que acontece? Eles foram atacados, né, e voltaram para os Estados Unidos. Só que o Richard Byrd estava de saco cheio de ter que esconder as coisas das pessoas e ele resolveu, né, abrir o jogo, entendeu? Ele foi para uma rede de televisão, existe de fato essa entrevista dele,
né, do Richard Byrd, e ele fala que eles foram atacados por naves muito avançadas, que essas naves viajavam de um polo ao outro da Terra em poucos segundos, de que eles tinham uma tecnologia que não desconhecida, né? De que ele entrou, aí começam umas viajadas assim, de que ele entrou no centro da Terra e tal, de que existe uma civilização muito avançada no centro da Terra, que daí vem aquela teoria da Terra Oca e tal, que eu não abordo aqui no livro. Mas ele contou ele trouxe um monte de revelação pro sogro do Pietro e entregou ele, como ele estava com medo de ser morto, porque ele acabou perdendo, de fato, o Richard Byrd acabou perdendo todas as suas condecorações e honras militares. Ele acabou sendo esquecido da história, né? Eles queimaram ele total, assim. Eles não mataram ele, mas eles tiraram todas as condecorações dele e apagaram o cara da história total. E dizem que tem um diário dele que ele escreveu, tem até publicado esse diário, né, que não se sabe se é verdadeiro ou não, mas é interessante de ler. Acho que ele tem em inglês para ler esse diário. Mas no livro que eu escrevi, no livro Apocalipse, ele escreveu, o Richard Byrd escreveu algumas revelações, né, e entregou para algumas pessoas. Caso ele fosse morto, aquele conhecimento ia ser passado adiante. Então o sogro do Pietro recebeu do Richard Byrd aqueles papéis. Como ele estava velho e o Pietro era muito, né, ele era muito curioso, né, então, mas era um cara de confiança. O sogro do Pietro acabou dando esses documentos para ele e disse para ele, ó, tu guarda, Pietro, esses documentos, porque são documentos secretos, né, que o Richard Byrd me deu, que falam, né, de que os Estados Unidos, né, capturou naves alienígenas, de que os Estados Unidos fez tecnologia reversa, de que os cientistas, na verdade nazistas, foram trabalhar com os Estados Unidos e ajudaram os Estados Unidos a ter a tecnologia que eles tiveram a partir da Segunda Guerra Mundial, de que a tecnologia nazista ela veio através do oculto, né? Os nazistas possuíam médiums, possuíam pessoas envolvidas na alta magia, né? O Heinck, os grandes ali, né, do nazismo, eles eram todos, inclusive o Hitler, todos envolvidos com seitas secretas, os Thule, né, com seitas secretas satânicas e tal. E eles acabaram tendo contato com, com demônios, na verdade, né? Tiveram contatos com seres de outros mundos, né? Com esses espíritos malignos, esses demônios, que acabaram ensinando muita coisa para eles, né? Mas muitas vezes esses demônios se passavam por alienígenas, então muitas vezes os próprios nazistas acreditavam que eles eram seres alienígenas, que esses contatos eram alienígenas. E na verdade não eram demônios que estavam usando os nazistas para o cumprimento dos seus propósitos, né? Então aí ele recebeu esses documentos, né? E por segurança da família dele, ele acabou guardando aquilo ali, não falando nada para ninguém, né? Ele foi trabalhar na inteligência dos Estados Unidos e tal, né? E ele começou a ver um monte de coisa esquisita lá na inteligência, sabe? Ele viu que essas naves, né? Ele viu que essas naves, ele viu que lá naquela base que ele trabalhava, que era uma base que fazia testes de armas nucleares e tal, e possuía um arsenal nuclear, ele percebeu que aquelas
que aquela base era atacada constantemente, apareciam discos voadores e tal, e naves, e luzes e coisas assim. E ele durante muitos anos viu esse tipo de coisa, né? Ocorreram situações em que o armamento se desligou sozinho, né? Sem nenhuma explicação. Outras vezes que o armamento se ligava sozinho, sem explicação. E aí vinham os superiores. E o que faziam? Os superiores davam documentos para ele assinar dizendo que eles não sabiam de nada, que nada aconteceu, que não era para contar para ninguém, senão ia acontecer alguma coisa com a família deles. Então o que acontece? Chegou um ponto em que o Pietro encheu o saco, entendeu? Então o Pietro encheu o saco dessa situação e ele foi virar jornalista, saiu do exército, foi virar jornalista investigativo. E aí ele acabou, né, se aposentando, e quando a esposa dele faleceu, ele ficou meio desnorteado, assim, sabe? A filha dele teve um neto, né, teve um filho, né, que chamava David. E aí, aos 65 anos de idade, a esposa dele morreu, quando ele tinha 65 anos. E aí, quando a esposa do Pietro morreu, ele resolveu voltar para a Itália para morar na terra dos pais onde ele nasceu. Então, o que acontece? Assim meio que acaba o primeiro capítulo, entendeu? O primeiro capítulo fala um pouco da história do Pietro, da infância, da juventude dele, da relação dele com o sogro e tal, né? E aí ele acaba, quando a esposa morre, ele vai para a Itália morar na Itália, né? E aí também no primeiro capítulo o neto acaba tirando férias e resolve passar férias com ele. Pede para a mãe, né, para passar férias, e o neto vai passar férias com o Pietro. Isso em janeiro de 2020. E aí nós vamos para o capítulo 2. Tá? Que eu vou pegar aqui. Então esse foi o spoiler do capítulo 1, tá? Os detalhes você vai ter que ler o livro, né? Você tem que comprar o livro para detalhes, né? Depois eu vou sortear um livro, tá? Então, vou ver aqui. Vou pegar o capítulo 2 aqui. Bom, o capítulo 2 se chama Roma, a Cidade Eterna, tá? Então, o que acontece? No capítulo 2, tá? Quando o Pietro vai buscar o seu neto David no aeroporto de Roma, que é o Fiumicino, que é o aeroporto Leonardo da Vinci, Pietro vai buscar o neto e resolve fazer um tour por Roma de 3 dias. Então ele vai levar o neto durante 3 dias. Esse é o segundo capítulo, que o nome do capítulo é Roma, a Cidade Eterna. Tá? Ele vai fazer, durante todo esse capítulo, fala sobre, é um capítulo exploratório sobre a cidade de Roma. Então ele vai levar o neto para conhecer o Coliseu, ele leva o neto para conhecer o Panteão dos Deuses, ele leva o neto para conhecer a Fontana de Trevi, e aí ele leva o neto para visitar Pompeia, que fica a 1h30 mais ou menos de Roma, na cidade de Nápoles, né? Pompeia é aquela cidade onde explodiu, né? No ano 70 explodiu um vulcão, explodiu o vulcão Vesúvio, que fica em Nápoles, e essa cidade foi destruída pelas lavas e tal. As pessoas morreram. Se tu for visitar lá hoje, na Pompeia, ela existe, é um sítio arqueológico, tu vai ver as pessoas petrificadas lá e tal. É um negócio bem interessante, assim. Então ele foi levar o neto para conhecer a cidade de Roma, tá? Então o legal, tá, desse capítulo, Roma, a Cidade Eterna, é o seguinte,
é que todas as experiências, todos os lugares onde eles vão são lugares reais que existem e você pode ir lá visitar. O hotel onde eles ficam, tá? O hotel, ele existe de verdade, tá? Você pode ir lá, né? Fica perto da estação central de Roma. Posso até passar para você qual é o nome do hotel depois. O hotel que eles ficam hospedados é um hotel que existe, de fato você pode ir lá visitar esse hotel. Então, os lugares, né, por onde eles passam, Piazza de Veneza, Vaticano, Piazza de São Pedro, tudo, o Museu do Vaticano, né, todos os lugares por onde eles passam são lugares reais, lugares que existem de fato. Então, né, isso é legal porque traz muito da cultura italiana, né? Você vai ver muito no livro, tá? O Pietro, por ser um italiano, né, toma muito de café, né? Ele toma muito café, assim como eu gosto bastante de café. Ó, minha caneca, essa caneca aqui eu ganhei de presente, né? Uma caneca inglesa que eu ganhei da minha amiga Sandra, que trouxe lá da Inglaterra para mim, né? Então eu uso ela para tomar o meu café. Pode ver que é uma caneca bem grande, porque eu gosto bastante de café. Você vai ver muito no decorrer do livro, principalmente no início do livro, na questão da cultura italiana, ele falando fala muito sobre o lugar onde ele mora, onde é o lugar que existe de verdade, a casa está lá, né? Quando eu for para a Itália, eu vou lá tirar foto, filmar a casa, mostrar para vocês que a casa de fato existe, né? Os lugares por onde ele passa de fato existem, principalmente desse capítulo Roma, Cidade Eterna, né? Algo interessante, né, que eu vou mostrar para vocês aqui da cultura italiana, que é que o italiano gosta muito de café, né? O café não foi criado na Itália, né? O café, na verdade, ele é proveniente da Etiópia, né? E ele foi muito cultivado no Brasil, né? Século passado, século XIX. Inclusive, italianos vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Inicialmente, quando a escravatura foi abolida, eles começaram a convocar esse povo da Itália, que estava sendo unificada, para vir trabalhar no Brasil. Mas o italiano gosta muito do café. E na casa de qualquer italiano, você vai ver isso daqui, ó. Né? É uma moca. Isso aqui é uma cafeteira italiana que eles chamam de moca, né? Que tem para vender no Brasil, né? Mas o brasileiro comum não costuma usar ela, né? E você vai ver muito falar aqui na moca, porque ele pegou a moca e fez o seu café, porque ele convidou o neto e foi tomar um café, porque foi tomar café, tomar café e tomar café e tomar café. Porque faz parte da cultura, né, deles. Então, o capítulo, né, esse capítulo Roma, Cidade Eterna, basicamente fala de cultura italiana. É muito legal. Fala da história do Panteão, conta a história da Fontana de Trevi, fala da história de Pompeia. É muito legal mesmo, né? É muito legal mesmo, tá? O próximo capítulo, tá? Vamos correr aqui. A gente já está com bastante tempo aí. O próximo capítulo é David e os problemas em casa. Tá? O que acontece? O David, que é o neto do Pietro, que é o David seria o segundo personagem principal. Tá? Deixa eu mexer na outra câmera aqui. O que acontece? O David, que é o segundo personagem do livro, tá? Que é o neto do Pietro, ele é filho de uma cristã que mora nos Estados Unidos, né? Uma cristã muito fervorosa, uma mulher de Deus e tal, mas que meio que alguns conceitos, né? Algumas questões
uma visão um pouco fechada para certas coisas, né? O que é muito comum no meio evangélico, né? Então, o David, ele estava com alguns problemas em casa, o personagem David. Qual o problema que o David estava passando em casa, né? O David, ele estava no quintal, aí ele conta pro vô dele, tá? Que é o capítulo, esse capítulo, né? David e os problemas em casa. Ele fala sobre os problemas que ele estava tendo com a mãe dele, principalmente. Que foi o que aconteceu. O David estava no quintal de casa e ele estava lá com o telescópio dele, olhando as estrelas e tal, né? Ele é um adolescente, tem 14 anos, e ele viu um disco voador, tipo a uns 50 metros dele parou um disco voador, né? Ele relata que tinha tipo um vidro, tinha dois seres que ficaram cuidando ele, umas luzes muito fortes e tal. E ele viu aquilo, ficou com muito medo, foi para dentro de casa e contou para a mãe dele. E a mãe dele chamou ele de louco, entendeu? A mãe dele disse que ele estava mentindo, que ele estava louco e tal. E levou ele para se aconselhar com o pastor. O pastor foi aquilo, não sabia muito como lidar com a situação e disse: "Ah, cara, isso aí é coisa do demônio, vamos orar e já era", entendeu? De fato, até que o pastor não estava errado, porque de fato era coisa do demônio mesmo, né? Essas manifestações, né, de discos voadores, né, de seres com aparência de ETs e tal, que dizem que ET, isso tudo é manifestação demoníaca, né? Então a gente pode tratar em outros vídeos desse tipo de coisa, né? Então, de fato, existem essas aparições de fato, né? A maioria é fraude, tá? Mas existem dados sérios, né, de pesquisadores, né, ufólogos sérios, não aqueles ufólogos viajandões, de que existe pelo menos 5 milhões de aparições documentadas e que não são fraudulentas. Né? Isso desse último século para cá, né, dos anos 40 para cá. Isso é muito mais antigo, né? Tem relatos da antiguidade sobre isso. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial isso se acentuou muito, essas aparições, né? E a cada vez tem aparecido mais, né? Até surgiu uma notícia agora de que a própria NASA teria reconhecido e tal, mas não é bem assim a história, né? Não é bem isso. A NASA não reconheceu que existem seres de outros planetas visitando a Terra. Não, ela simplesmente disse de que aquele objeto que apareceu de fato era um objeto voador não identificado. De que aquele objeto ele não era de procedência conhecida. Ele era um objeto desconhecido. Aí os caras começaram, a NASA tá dizendo que tem ET, que não sei o que. Não, a NASA não falou isso. Tem que tomar cuidado, né? Os próprios ufólogos sérios falam, tem comentado o assunto dizendo, não, a NASA não reconheceu que existe alienígena, não. A NASA simplesmente disse de que aquela aparição que houve aí, agora faz pouco tempo, que era um objeto voador não identificado. Eles não sabem o que é. Na verdade, eles não sabem o que é. E aí o David, né, tava com aquele conflito em casa, né, e tal. E aí o pastor não soube lidar com aquilo. E ficou bem ruim a situação, né, a ponto dele pedir para a mãe para ir passar umas férias com o avô, porque a coisa não estava boa em casa. E aí ele foi, né. E aí esse capítulo fala basicamente disso. Aí ele se abre pro avô, o avô diz que entende ele, que de fato o avô também tinha vivenciado esse tipo de aparição, que ele não era louco e tal. É bem interessante, né, o que acontece nesse capítulo aí, né. Aí vamos pro próximo capítulo. É nosso horário aqui. Próximo capítulo, tá? O próximo capítulo
é Néfilins, Gênesis capítulo 6, tá? Dentro dessa discussão, né, do Gênesis, dentro dessa discussão ali, quando o Pietro começa a conversar, quando o Pietro começa a conversar com o neto dele sobre essas questões, essas aparições que eles têm visto, o Pietro começa a trazer revelações para o neto dele. E começa a mostrar para o neto dele que a coisa é muito maior do que uma simples aparição de algo que ninguém sabe explicar. E ele o Pietro começa a dar leituras para o neto. Então, o Pietro ele fez um acordo com o neto dele, tá? Onde ele apresenta ao neto algumas literaturas para o neto ler, para preparar a mente do neto, para o neto entender o que estava acontecendo de fato. Porque o neto estava com uma crise existencial, porque viu algo onde as pessoas estavam achando que ele estava louco, e ele não estava louco. De fato, ele viu aquilo, ele viu de fato aquela aparição no jardim dele, e ele não estava maluco, não. E o Pietro, no caso, que era o vô dele, tentou ajudar ele apresentando algumas literaturas que poderiam auxiliá-lo a entender aquilo que estava acontecendo. E a primeira literatura que ele passou foi o capítulo 6 de Gênesis. Ele passava a literatura, tá? Isso acontece nos próximos capítulos, tá? Do livro. Ele passa a literatura para o neto lê e eles discutem sobre a literatura. Então, uma das literaturas que eu aconselho que você leia, tá? Além do livro Apocalipse, que é esse aqui, né? Que é só você me pedir, né? Que eu mando para você, qualquer lugar do Brasil, R$20 com frete incluído, tá? Então, além, né, desse livro, eu aconselho que você leiam essas literaturas que o Pietro aconselhou o seu neto para ler, dentro do livro, tá? Que é o capítulo 6 de Gênesis. Então, o capítulo 6 de Gênesis fala, né, de que os filhos de Deus, né, acharam as filhas dos homens bonitas, né, e quiseram, né, elas, por mulher, tiveram relações com essas mulheres e geraram filhos. E que dessas relações nasceram filhos que eram gigantes e os valentes da antiguidade, né? Esses filhos de Deus, tá? Existem duas correntes teológicas que falam sobre eles. Uma corrente teológica diz que os filhos de Deus do capítulo 6 de Gênesis eram os filhos de Sete. Eram a linhagem de Adão que não se corrompeu, porque de Adão saiu Caim, que matou Abel, o irmão, que foi uma linhagem corrompida, uma linhagem maligna, que ele foi inclusive amaldiçoado por Deus, o Caim. O Sete, que nasceu depois, seria uma linhagem não corrompida, né? A linhagem que preservou, né, alguma essência de Deus lá do início, lá de Adão, né? Então, uma corrente teológica crê que os filhos de Deus do capítulo 6 eram os filhos, né, a descendência de Sete. A minha opinião é muito esquisito, porque se eles eram homens normais, né, que acharam as filhas de Caim bonitas, tiveram relações e aí nasceram gigantes. Tipo, homem com homem não dá gigante. Então, é um negócio, minha opinião é que não fecha, né, não bate, né? Então, eu creio na segunda corrente teológica, que crê que esses filhos de Deus, que se chamam Benai Elohim, eles eram anjos, né? Eles eram anjos que caíram da graça de Deus, né? Eles fizeram algo que era proibido perante Deus. Eles abandonaram o estado deles de graça divina e
tiveram relações, se materializaram, tiveram relações com as filhas de Caim e geraram esses seres abomináveis que corromperam a terra de tal maneira que Deus resolveu mandar o dilúvio para acabar com tudo, preservou só o Noé que não tinha se corrompido. Então, o Gênesis 6 é uma das leituras que o Pietro dá para o neto ler. Lê o Gênesis 6, depois nós vamos discutir o assunto. E aí, esse capítulo se desenrola nisso, tá? Então, leia o Gênesis 6. Tem um outro livro muito bom que eu vou indicar para você. Você pode até não gostar do cara, tá? Porque ele é um cara bem polêmico, que é o Caio Fábio. O Caio Fábio é um pastor, né? Era um pastor presbiteriano, e ele deu umas treta com ele, uns rolos com ele, e ele acabou se desvinculando da igreja presbiteriana e tal. E aí ele tem um movimento dele, tem uns programas que ele faz e tal, os vídeos na internet, né? Ele tem os seguidores dele. Não sei nem o nome lá, ele tem o grupo dele lá, não sei o nome, mas ele é um cara que ele escreve muito bem, e tem um livro dele muito bom que se chama Nephilim. Então, se você quer entender um pouco essa questão do Gênesis 6, leia o livro Nephilim do Caio Fábio, tá? Não estou dizendo que é para você concordar com o que o Caio Fábio diz, porque ele viaja na maionese em um monte de coisa. Eu não concordo com muita coisa do que ele fala na teologia dele como um todo. Mas o livro Nephilim do Caio Fábio é muito bom. E é outra literatura que o Pietro dá para o neto dele ler, tá? Então esse capítulo aqui, ele encerra dessa forma, onde o Pietro começa a dar, né, essas literaturas para o neto dele, né? Outra literatura que ele dá para o neto dele ler é o livro de Enoque, né? Existe um livro, né, que é um apócrifo. Esse livro não está na Bíblia, tá? Ele não está no cânon sagrado. Esse livro, que é chamado de O Livro de Enoque, ele é um livro antigo, muito antigo, né? E ele traz muita informação a respeito dessa questão desses anjos, desses, né, Benai Elohim, que teriam abandonado o céu, teriam se apaixonado pelas mulheres humanas, teriam tido relações, e deles teriam nascido seres gigantes, poderosos, que teriam dominado sobre a terra, né? Inclusive que teriam construído essas grandes construções do passado, teriam ensinado tecnologias avançadas para os homens, né? Teriam ensinado astrologia, teriam ensinado feitiços, né? Teriam ensinado o uso de ervas, teriam ensinado o domínio dos metais, teriam ensinado a fazer armas, né? Então, o livro de Enoque fala bastante sobre isso também. Então, fica outra dica, né, para você ler. Ele não é um livro, né, canônico. O livro de Enoque não serve para justificar, ele não serve para pregação do evangelho, né, porque ele não é um livro canônico, né, ele não é base da fé cristã, né, ele não serve como base da fé cristã, mas ele traz muita informação interessante que vale a pena uma leitura criteriosa, uma leitura de forma que tu consiga separar bem, né, as coisas, né? Porque tem gente que usa, principalmente o pessoal da ufologia, eles usam muito, e os astronautas, né, e a teoria dos antigos astronautas, eles usam o livro de Enoque para tentar justificar as teorias deles de que esses anjos caídos na verdade eram seres extraterrestres. Quando eu falo seres extraterrestres, eram seres de outros planetas, outras galáxias, né? E na verdade não, na verdade eles eram anjos, né? Criados por Deus, mas que se rebelaram contra Deus e foram severamente punidos por Deus porque se rebelaram contra Deus, né? Eles corromperam a raça humana, na verdade. Esses anjos corromperam a raça humana. Seguindo em frente, né?
Depois vem o capítulo que se chama Revelação. Apocalipse significa revelação. Esse capítulo, né, que se chama Revelação, ele fala justamente sobre essa luz, essa revelação de que os extraterrestres, de fato, né, essas aparições extraterrestres de naves espaciais, de seres extraterrestres e tal, que na verdade tudo isso são os anjos, né, os demônios, né, os anjos caídos, que usam disso para enganar a humanidade, para trazer engano às pessoas, e as pessoas criam religiões em torno disso, criam uma série de teorias em torno disso, e Deus acaba ficando esquecido, né? No meio de tudo isso, Deus acaba ficando esquecido, né? Então a Revelação fala sobre isso, né? Próximo capítulo, a conversão e o acidente, tá? Esse capítulo, a conversão e o acidente, é na cidade onde o Pietro mora, tem um grupo de crentes, né, que se reuniam, né? O evangelho na Itália, ele é um evangelho, tem poucos adeptos, né? São aproximadamente 1% da população na Itália é cristã, que não é católica, né? Mas aí está incluído o Testemunho de Jeová, está incluído Mórmon, está incluído um monte de coisa. Estima-se aproximadamente 0,6% de cristãos evangélicos na Itália. Então o evangelho na Itália ainda ele é complicado, entendeu? Não é fácil, é difícil. É difícil o missionário conseguir um visto. Normalmente o missionário que vai para a Itália, é aqueles descendentes de italiano que vão para lá, fazem a cidadania e vão fazer missão na Itália e tal. É um país que tem um principado forte, é difícil, é pesado o negócio lá. Mas naquela cidade, né, naquela região onde ele morava ali, o Pietro morava, tinha um grupo, eles se reuniam em casa e aí, né, eles convidam ele faz amizade com um músico e tal, né, que na verdade eu, né, na verdade esse músico sou eu. Ele faz amizade com esse cara e aí o cara convida ele para na reunião. Eles vão na reunião, né, dos crentes lá. O Pietro não curte muito a tal história de crente, mas o neto dele foi criado na igreja. Então, mas estava meio afastado assim. Diante de tudo que ele leu e conversou com o avô dele, ele entendeu que não, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso de Jesus, porque a coisa tá complicada, entendeu? E aí ele foi nessa reunião dos crentes lá, eles cantaram, eles pregaram, o pastor pregou, e lá ele, né, ele teve uma experiência espiritual forte naquela reunião, e ele resolveu voltar para os caminhos de Jesus. E aí tá, daí pá, foi um momento legal e tal, ele chora lá, o pessoal acolhe ele, foi uma experiência bem interessante. O Pedro fica feliz porque o neto dele está encontrando o caminho ali, né? E aí no dia seguinte eles marcam de ir para a montanha, naquela região do Abruzzo ali tem algumas montanhas onde tem algumas estações de esqui. E era inverno, tinha neve, então eles foram, né? O nome do capítulo é A Conversão e o Acidente. Então ele se converte, né? Ele tem uma experiência com Cristo nessa reunião, e ele também vai para essa estação de esqui, e lá ele sofre um acidente, o David, né? O David sofre um acidente. E aí ele vai para o hospital, ele fica em coma, né? E essa é a grande sacada do livro, é a questão do acidente e do coma dele, que você vai descobrir. Eu não falei, né? O livro Apocalipse é o primeiro livro de uma trilogia. São 3 livros, tá? Então esse livro Apocalipse, ele é o primeiro livro de 3 livros, né? Os outros 2 livros serão lançados mais futuramente. Então o que acontece? Ele sofre esse acidente, né? E fica em coma. E aí o Pietro fica muito chateado, chama a filha para ir, os crentes vão tudo lá ajudar ele, dar um apoio para ele e tal. E acaba o capítulo O Menino em Coma, tá?
Aí, o que acontece? A história dá uma pausa e volta, e a história dá uma pausa e ela avança, né? A história começa em 2020, ela dá essa pausa no acidente e ela avança 10 anos à frente. Então, os próximos capítulos do livro, eles são os capítulos futurísticos, né? Os próximos capítulos do livro, Apocalipse, são do ano de 2023 até o ano 2030. Então, na verdade, é o ano 2030, né? Os próximos capítulos falam de acontecimentos, né, do ano 2030, né? Que não é uma profecia nada, é tudo uma história, entendeu? É tudo inventado. Se vai acontecer ou não, provavelmente não vai acontecer daquele jeito ali que está no livro. Mas é uma história, né? Então, não é uma profecia, tá? Então, não quer dizer que vai acontecer o que está escrito ali. Mas o que acontece? Então, dá esse salto para o ano de 2030, onde o mundo está se reconstruindo de uma grande guerra, que é chamado de a Guerra do Norte, né? O hemisfério norte, em 2023, entra em guerra, né? Uma guerra, inclusive com armas nucleares, onde nações, a Coreia do Norte é totalmente destruída, a China é praticamente destruída também. E aí o hemisfério, a metade da população da Europa morre. Então, nessa Guerra do Norte, que acontece a partir de 2023, além da guerra, tá, há uma epidemia, eles ressuscitam o vírus da febre espanhola. Então, tipo, há uma versão moderna do vírus da febre espanhola. Então, o que acontece? Então, no livro, a partir de 2023, acontece uma grande guerra, tá? Que afeta principalmente o hemisfério norte. Vem essa pandemia, né? Que seria uma gripe espanhola 2, onde mais de 1 bilhão de pessoas morrem. O mundo é bem afetado assim. E em 2030, essas nações estão se reconstruindo e eles entendem que a única forma de o mundo não entrar em guerra de novo é ter um governo único. Então, as nações, né, que sobreviveram, que não foram destruídas, Estados Unidos e tal, o próprio Brasil, que é o celeiro do mundo, né, outras nações, eles se reúnem em 2030 para iniciar uma implantação de um governo único, né? Então a ONU lá tem um cara da ONU chamado Salvatore, né? Emanuel Salvatore. E aí o que acontece? Aí eles começam a trabalhar essa ideia, né? Ali até os anos 30, início dos anos 30, de que eles precisam de um governo global e de um governante global para cuidar das questões da humanidade, para que a humanidade não volte mais a fazer guerra e nada desse tipo de coisa. Que a gente sabe que é complicado, né? E aí, para fechar o livro, tá? Repetindo que esse é o primeiro livro de 3, para fechar esse primeiro livro chamado Apocalipse, o que acontece? Tá, né, os caras reunidos lá em Genebra, na Suíça, né, tá os grandes governantes do mundo reunidos em 2030, e os caras estão lá discutindo o futuro da humanidade, entendeu? E nisso, o que acontece? Aparece, né, naquela reunião, durante aquela reunião, eles escutam uma gritaria, eles vão olhar para a rua e o local, lá, a sede da ONU, onde eles estão, está cercada de discos voadores. Então é uma loucura, uma gritaria, todo mundo na rua fugindo, o pessoal todo atônito. E eles vão olhar, eles saem para a rua, os governantes do mundo. Esse Emanuel Salvatore, que é o chefe da ONU, sai. E eles ficam observando, assim, impressionados. Cara, o que é isso? Um monte de nave espacial em cima da ONU. E eles ficam naquilo, cara, o que vai acontecer? O que será que é isso? Da onde que veio e tal, né? E aí, nisso, né, uma dessas naves se aproxima. 3 seres, né, acabam descendo das naves
esses seres são seres altos e tal, né? Eu não vou entrar nos detalhes assim. E eles se apresentam à humanidade, né? E eles dizem que eles vieram, né? Que eles estão aqui há milhões de anos acompanhando os humanos e que eles se preocupam muito com a humanidade, que a humanidade, que eles vão ajudar a humanidade a não se autodestruir. Então, eles se apresentam como seres que vão ajudar os homens a se autopreservarem, né, a sua espécie. Porém, eles vão fazer isso através da força. Então, eles vão estipularem que eles vão orientarem os governantes mundiais a colocar o Salvatore, Emmanuel Salvatore, como o líder mundial, e eles vão estar sendo, de certa forma, ajudando o Emmanuel Salvatore a governar o mundo. E o mundo vai ser governado, né, por um líder mundial chamado Emmanuel Salvatore, com, né, a mentoria desses seres extraterrestres, né, que são de outras galáxias, que são mais evoluídos e tal. E aí começa a acontecer um monte de coisas estranhas, cara, baixa umas ordens assim muito esquisitas, assim, muito estranho, né? O Emmanuel, ele acaba, né, ele identifica, porque na verdade o Emmanuel Salvatore é o anticristo, né, o anticristo da Bíblia. Ele reconhece eles, ele sabe que na verdade eles não são seres extraterrestres, eles são demônios, né, que estão transfigurados em seres alienígenas. E eles armam todo aquele complô, né, o Emmanuel Salvatore, com esses demônios, para enganar a humanidade e criar esse governo global, onde o Emmanuel Salvatore vai ser o salvador. Ele vai ser o salvador da humanidade, ele vai ser um grande líder mundial, né? E é isso, e acontece algumas coisas ali e o livro acaba nisso aí. Mas a leitura é muito interessante, tá? Muito interessante. Realmente é uma leitura que tu lê e tu sente vontade de querer saber o que vai acontecer depois, o que vai acontecer no livro 2, né? O que vai acontecer no livro 3, né? Então, eu já adianto você que o livro 2 ele vai falar basicamente sobre o reinado do anticristo. Então, não o reinado do anticristo exatamente como está na Bíblia, mas é um governo global onde tem um governante global, que nós chamamos de anticristo, mas tem muitos elementos ali fictícios, muitos elementos, né, bíblicos, fictícios, e muita coisa que é história, entendeu? Que é realmente poesia, né? Licença poética. Eu uso muito da licença poética, né? E o livro 3 fala do final dos tempos, do fim do mundo, na verdade, né? Que é a vinda de Jesus, né? O livro 3 fala sobre a vinda de Jesus e sobre o final de tudo, que é o final dos tempos, né? Que seria o juízo final, que a gente chama de juízo final, né? Fala assim, juízo final. Então, gente, é isso aí, né? Então esse fica o spoiler, né, do livro Apocalipse. Espero que você tenha gostado, você que está ao vivo acompanhando, você que vai depois acompanhar aí, vai ficar disponível no YouTube para você ler, para você assistir, né? Você quiser o livro, né? Então me chama, né, no Instagram, Facebook, né? É só me manda uma mensagem por ali, dizer eu quero o livro. E eu te passo ali o meu Pix ali, você faz um Pix, uma transferência para mim, é R$20, tá? Ó, livro bonito, ó, bem bonito, bem feito. Ó. O material é muito bom, ele vem plastificadinho, com plástico e tudo. É um livro de bastante qualidade, então você pode adquirir, né? Adquire o livro, compra mais de uma unidade, dá de presente para as pessoas, é um material bem legal, né? E os próximos livros vão ficar muito bons também. Então,
Agradeço aí a vocês, compartilha o vídeo, né? Se inscreve no meu canal do YouTube, eu quero colocar material no YouTube, mas eu não tenho muito inscrito, eu preciso de inscritos no YouTube. Então se inscreve lá no canal do YouTube, né? E compartilha, né, o vídeo aí com os teus amigos e tal, né? E que Deus abençoe a vida de vocês. Então, que você possa estar buscando conhecimento, né? Se a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Estude, invista, faça uma faculdade, faça uma pós-graduação, mais de uma pós-graduação, estude idiomas, né? Leia a Bíblia, leia muitos livros, leia, né? Busque o conhecimento contínuo, mas principalmente o conhecimento do Criador, né? Existe um Deus, Criador de todas as coisas, que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Jesus morreu por nós, né? Jesus morreu pelos nossos pecados. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você entregar a sua vida para Jesus, se você reconhecer Ele como seu Salvador, se você viver segundo a vontade dEle, do Espírito Santo dEle, você vai ver que você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Agradeço a todos, Deus abençoe e até uma próxima.